Na escuridão da noite, estamos atentos, como crianças em um universo ancião. Nós tentamos encontrar o homem do espaço e procuramos o significado nas estrelas. Nós procuramos por respostas, nós procuramos pela vida, talvez não a vida como a conhecemos, um mundo à parte, não é? Sei o que vi naquela noite. Era real. Durante os últimos 50 anos, relatos de OVNIs e de contatos com seres extraterrestres têm alcançado proporções astronômicas. Esses relatos podem ser definidos como fraudes. Foi muito fácil reproduzir essas fotos. Um fenômeno natural? Aeronaves militares secretas estão sendo confundidas com OVNIs? Eu vi sobrevoando um objeto prateado no céu que não era identificado. Essas aparições existem apenas em nossas mentes? Ou a vida inteligente além de nós e os extraterrestres estão mais próximos do que imaginamos? Razões para acreditar. Há tempos ficamos intrigados com a possibilidade de vida em outros planetas. E a nossa cultura popular tem estado repleta de imagens de OVNIs há décadas. Mas os primeiros grandes relatos documentados de aparições de OVNIs no mundo real surgiram nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial. As aparições que tivemos aqui, acho que foram em 1944, em novembro ou dezembro. Víamos essas esferas de luz que voavam nas asas de nosso avião. Aquela que eu vi era uma espécie de luz branca. As outras pessoas viram luzes vermelhas. Algumas viam luzes verdes. E algumas relataram que iriam tentar perseguir uma delas. Elas jamais conseguiriam pegar uma. Nós íamos na direção dela e ela acompanhava o nosso movimento. Nós nos afastávamos dela e ela ainda estava conosco. E eu tentei mirar nela, mas não consegui. Voávamos no mosquito britânico, que era capaz de desenvolver 833 km por hora. Nós tentamos nos aproximar várias vezes, emparelhar com ela, e nunca conseguimos sequer chegar perto. Os pilotos chamaram esses objetos voadores não identificados de caças Fu, mas ainda não sabem se eles eram armas secretas alemãs, ilusões de ótica ou algo completamente diferente. Eu acho que as alternativas existem, seja imaginação, alucinação ou realmente algo extraterrestre, ou um objeto alemão controlado do solo. Mas em 50 anos eu não vi nada que tenha mudado a percepção de que eram objetos voadores não identificados. Dois anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, no estado de Washington, um piloto particular chamado Kenneth Arnold relatou ter visto uma aeronave de aspecto peculiar perto do Monte Rainier. A aeronave aparentemente começou a se mexer e se virar e estava voando mais rápido do que qualquer coisa que Arnold já tinha visto. A notícia sobre a aparição foi espalhada pela imprensa e o termo discos voadores foi cunhado. Apesar da vida na América no pós-guerra parecer bastante tranquila, os relatos de objetos voadores não identificados começaram a se multiplicar. Esses OVNIs eram aviões de reconhecimento soviéticos? Isso poderia explicar sua presença em torno das bases militares americanas? Começou a haver medo. Os segredos atômicos poderiam estar ameaçados,
e a segurança nacional em jogo. Dada a sua potencial importância, os relatos de OVNIs e os raros filmes de testemunhas não chegaram à polícia ou aos cientistas. Em vez disso, durante 22 anos, eles foram coletados como parte do Projeto Livro Azul para investigação pela Força Aérea. O chefe do projeto explicou o motivo. Antes de mais nada, tentamos determinar se o fenômeno dos OVNIs é uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. E determinar se o fenômeno dos OVNIs inclui algum avanço tecnológico que poderia ser canalizado para pesquisa e desenvolvimento. Finalmente, em 1969, os arquivos foram fechados. A conclusão da Força Aérea: nenhuma ameaça e poucos dados. Eles analisaram 3.201 aparições. Eles categorizaram cada uma delas. Fizeram uma avaliação de cada uma e o que descobriram foi que 21% dos casos examinados tinham de ser classificados como desconhecidos, completamente separados e distintos dos 10% que foram classificados como informação insuficiente. Descobriram que quanto melhor a qualidade da aparição, maior era a probabilidade de ser algo desconhecido. Ainda assim, o que o secretário da Força Aérea disse ao público? Ele disse: acreditamos que nenhum objeto descrito como disco voador já tenha voado sobre os Estados Unidos. Muitos ainda não estavam convencidos das descobertas oficiais do governo, e sua descrença pareceu encontrar apoio por algum tempo, em 1987. Foi então que o pesquisador britânico Tim Good pôs as mãos num documento informativo que foi endereçado ao presidente eleito Dwight D. Eisenhower e datado de novembro de 1952. Os papéis pareciam revelar o resgate clandestino de extraterrestres após a queda de um objeto voador no Novo México em 1947, realizado pelo governo. Os encarregados do resgate foram chamados de os 12 Majestosos. Segundo esse documento, um fazendeiro local relatou ter encontrado um disco voador que tinha caído a 120 quilômetros a noroeste do aeroporto militar Roosevelt. Durante o resgate, 4 extraterrestres mortos supostamente foram encontrados. Seus restos teriam sido removidos e enviados para várias localidades diferentes para serem analisados. Não há dúvida de que a importância desses documentos foi monumental. Quero dizer, nada como isso já tinha aparecido. É dinamite pura. Prova que existem discos voadores, visitantes extraterrestres, a coisa toda. A implicação disso é: 1. A Terra está sendo visitada por naves extraterrestres. 2. O governo sabe que isso é verdade. Não só abstratamente, mas tem pedaços de uma nave e corpos de extraterrestres desde pelo menos 1947. Mas nem todos estavam certos disso. Cerca de 10 minutos depois de ver as conclusões baseadas na minha pesquisa de OVNIs até aquela época, eu sabia que essas coisas não eram reais. Entre os documentos que Tim Good recebeu estava um memorando do presidente Truman ao seu secretário de Defesa. Críticos afirmavam que sua assinatura era idêntica àquela que estava em outro documento, um problema para analistas de documentos. Qualquer pessoa familiarizada com análise forense de documentos sabe que uma pessoa nunca assina o seu nome 2 vezes da mesma maneira. E isso sugeriu que a assinatura do documento genuíno, que provava que não era um OVNI, tinha sido cortada por um falsificador e colada nesse falso documento presidencial para dar um ar de autenticidade. Dizem que a assinatura é idêntica a outra de um memorando diferente que encontrei antes. Mas se você segurá-las sobrepostas contra uma luz, verá claramente que não são idênticas. Independente disso, apesar do próprio Tim Good admitir que a carta pode ter sido forjada, ele não descartou a informação contida nela. Estou convencido de que seja quem for que tenha fabricado aquele documento, se foi fabricado, deve ter tido acesso a informações internas. Não há como não ser assim.
E não há dúvida alguma de que os documentos dos 12 majestosos levaram as pessoas para a direção certa. E acredito que as informações contidas neles são precisas. Para obter uma visão mais completa da documentação do governo, o grupo Cidadãos contra o Sigilo de Informações sobre OVNIs foi ao tribunal. A Agência de Segurança Nacional, entretanto, tentou impedir. Entramos com uma petição solicitando o documento ultrassecreto de 21 páginas. O juiz responsável achou procedente e nós o conseguimos. O único problema é que quando você começa a lê-lo, descobre que está todo censurado. 75% do documento não está lá. E as pessoas disseram, raspem a parte censurada. Não havia nada por baixo. Era uma xerox. O acobertamento disso é provado pela liberação de documentos por agências como o FBI, que negaram qualquer envolvimento em pesquisas de OVNIs até que a Lei de Liberdade de Informações mostrasse que eles estavam mentindo. Eles liberaram 1.100 páginas de documentos. A CIA negou qualquer interesse pelo assunto. De repente, agora temos milhares de páginas sobre informações relativas a OVNIs, que datam até da década de 40. O que claramente indica que houve um acobertamento. Certamente, o Centro para Estudos de OVNIs, uma entidade privada, acha que existe validade para esse trabalho. Mais de 100 mil casos estão arquivados aqui. Em mais de 20 anos de trabalho nessa área, estou convencido de que há um fenômeno misterioso ocorrendo, que está sendo negligenciado pela ciência, não pelo público, mas pela ciência. E é em detrimento da ciência que ele está sendo negligenciado. Eu vi sobrevoando um objeto prateado no céu que não era identificado. Essas aparições existem apenas em nossas mentes? Ou a vida inteligente além de nós e os extraterrestres estão mais próximos do que imaginamos? Razões para acreditar. Há tempos ficamos intrigados com a possibilidade de vida em outros planetas. E a nossa cultura popular tem estado repleta de imagens de OVNIs há décadas. Mas os primeiros grandes relatos documentados de aparições de OVNIs no mundo real surgiram nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial. As aparições que tivemos aqui, acho que foram em 1944, em novembro ou dezembro, víamos essas esferas de luz que voavam nas asas de nosso avião. Aquela que eu vi era uma espécie de luz branca. As outras pessoas viram luzes vermelhas. Algumas viam luzes verdes. E algumas relataram que iriam tentar perseguir uma delas. Elas jamais conseguiriam pegar uma. Nós íamos na direção dela e ela acompanhava o nosso movimento. Nós nos afastávamos dela e ela ainda estava conosco. E eu tentei mirar nela, mas não consegui. Voávamos no mosquito britânico, que era capaz de desenvolver 833 km por hora. Nós tentamos nos aproximar várias vezes, emparelhar com ela, e nunca conseguimos sequer chegar perto. Os pilotos chamaram esses objetos voadores não identificados de caças-fu, mas ainda não sabem se eles eram armas secretas alemãs, ilusões de ótica ou algo completamente diferente. Eu acho que as alternativas existem, seja imaginação, alucinação ou realmente algo extraterrestre, ou um objeto alemão controlado do solo. Mas em 50 anos eu não vi nada que tenha mudado a percepção de que eram objetos voadores não identificados. Dois anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, no estado de Washington, um piloto particular chamado... de luz branca. As outras pessoas viram luzes vermelhas.
Algumas viam luzes verdes e algumas relataram que iriam tentar perseguir uma delas. Elas jamais conseguiriam pegar uma. Nós íamos na direção dela e ela acompanhava o nosso movimento. Nós nos afastávamos dela e ela ainda estava conosco. E eu tentei mirar nela, mas não consegui. Voávamos no mosquito britânico, que era capaz de desenvolver 833 km por hora. Nós tentamos nos aproximar várias vezes, emparelhar com ela, e nunca conseguimos sequer chegar perto. Os pilotos chamaram esses objetos voadores não identificados de caças-fu, mas ainda não sabem se eles eram armas secretas alemãs, ilusões de ótica ou algo completamente diferente. Eu acho que as alternativas existem, seja imaginação, alucinação ou realmente algo extraterrestre, ou um objeto alemão controlado do solo. Mas em 50 anos eu não vi nada que tenha mudado a percepção de que eram objetos voadores não identificados. Dois anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, no estado de Washington, um piloto particular chamado Kenneth Arnold relatou ter visto uma aeronave de aspecto peculiar perto do Monte Rainier. A aeronave aparentemente começou a se mexer e se virar e estava voando mais rápido do que qualquer coisa que Arnold já tinha visto. A notícia sobre a aparição foi espalhada pela imprensa e o termo discos voadores foi cunhado. Apesar da vida na América no pós-guerra parecer bastante tranquila, os relatos de objetos voadores não identificados começaram a se multiplicar. Esses OVNIs eram aviões de reconhecimento soviéticos? Isso poderia explicar sua presença em torno das bases militares americanas? Começou a haver medo. Os segredos atômicos poderiam estar ameaçados e a segurança nacional em jogo. Dada a sua potencial importância, os relatos de OVNIs e os raros filmes de testemunhas não chegaram à polícia ou aos cientistas. Em vez disso, durante 22 anos, eles foram coletados como parte do Projeto Livro Azul para investigação pela Força Aérea. O lógico que poderia ser canalizado para pesquisa e desenvolvimento. Finalmente, em 1969, os arquivos foram fechados. A conclusão da Força Aérea: nenhuma ameaça e poucos dados. Eles analisaram 3.201 aparições. Eles categorizaram cada uma delas. Fizeram uma avaliação de cada uma e o que descobriram foi que 21% dos casos examinados tinham de ser classificados como desconhecidos, completamente separados e distintos dos 10% que foram classificados como informação insuficiente. Descobriram que quanto melhor a qualidade da aparição, maior era a probabilidade de ser algo desconhecido. Ainda assim, o que o secretário da Força Aérea disse ao público? Ele disse: acreditamos que nenhum objeto, descrito como disco voador, já tenha voado sobre os Estados Unidos. Muitos ainda não estavam convencidos das descobertas oficiais do governo, e sua descrença pareceu encontrar apoio por algum tempo, em 1987. Foi então que o pesquisador britânico Tim Good pôs as mãos num documento informativo que foi endereçado ao presidente eleito Dwight D. Eisenhower e datado de novembro de 1952. Os papéis pareciam revelar o resgate clandestino de extraterrestres após a queda de um objeto voador no Novo México em 1947, realizado pelo governo. Os encarregados do resgate foram chamados de os 12 Majestosos. Segundo esse documento, um fazendeiro local relatou ter encontrado um disco voador que tinha caído a 120 quilômetros a noroeste do aeroporto militar Roosevelt. Durante o resgate, 4 extraterrestres mortos supostamente foram encontrados. Seus restos teriam sido removidos e enviados para várias localidades diferentes para serem analisados.
Não há dúvida de que a importância desses documentos foi monumental. Quero dizer, nada como isso já tinha aparecido. É dinamite pura. Prova que existem discos voadores, visitantes extraterrestres, a coisa toda. A implicação disso é: 1. A Terra está sendo visitada por naves extraterrestres. 2. O governo sabe que isso é verdade. Não só abstratamente, mas tem pedaços de uma nave e corpos de extraterrestres desde pelo menos 1947. Mas nem todos estavam certos disso. Cerca de 10 minutos depois de ver as conclusões baseadas na minha pesquisa de OVNIs até aquela época, eu sabia que essas coisas não eram reais. Entre os documentos que Tim Goode recebeu estava um memorando do presidente